O Dr. Roberto Bandeira Pereira disse que ele não acredita no que disse. Quando não acredita no que disse, acredita que está mentindo o candidato. Então o candidato mente. Não, talvez eu tenha me expressado mal. Não é que o candidato mente. O candidato diz aquilo que o legitima perante a plateia que ele está falando. Evidentemente que há uma grande diferença. Quer dizer, ele promete uma coisa que não vai cumprir. Não, há uma grande diferença. Não, mas é verdade. Se ele prometeu que não, ninguém vai indicar. Nada é tão radical assim. Eu acho que existem caminhos, existem lugares no meio do caminho entre uma afirmativa e a realidade. Até porque o candidato só vai verificar a realidade na medida que sentar na cadeira. Uma coisa é ele falar como candidato, outra coisa é ele enfrentar, inclusive, a necessidade de composição política na formação dos quadros. Talvez ele, por não ter tido a oportunidade de montar o ministério, ele ainda não sentiu na carne o que é indicação política. Aliás, como disse o Maurício, o Collor, na verdade, o Collor praticou as improbidades, praticou os crimes e por isso ele foi afastado. Mas foi afastado, na verdade, não. Só um pouquinho. O judiciário diz que não. O judiciário não assentou. Calma, deixa eu molhar o bico. Na verdade, a condenação dele foi uma condenação política. Foi na casa, ele foi julgado por crime político na casa política. Por quê? Porque achou que podia governar isolado das forças políticas. Se deslegitimou. Foi isso. É porque eu prefiro acreditar na decisão judicial. Eu também. Mas essa fotografia... Na questão técnica, sim. Essa fotografia, mais do que nunca, atesta com segurança, para mim, para as minhas convicções, que o que o Serra falou foi para que o Brasil pudesse entender, olha, é um cara comprometido. A exemplo do que fez a governadora Ieda, que procurou fazer no primeiro momento uma composição técnica do seu secretariado, Paulo, e que não teve êxito, não teve sucesso. Depois buscou os políticos, também teve suas dificuldades. A gente está vendo que isso talvez seja uma... disse que não disse. Que não tem indicação política. Ela nunca disse, mas ela procurou compor um secretariado, Paulo, técnico. E que não teve êxito. Na verdade, eu não digo... Alguns cargos técnicos. A maioria foi político. Eu não posso dizer que todos aqui. Não, no início não foram políticos. Te cito aqui ciência e tecnologia, te cito turismo, te cito todos. Tá, mas Paulo... Segurança. Eu não diria que... Turismo? Cargo técnico, turismo? Por isso eu estou dizendo que não são técnicos. Não são técnicos, não. Claro, então está errado. Alguns cargos foram técnicos. Mas o que o Serra quis dizer, eu não assisti, mas eu já vou interpretar. Eu acho que ele não adianta só indicar. Tem que ter bala na agulha. Eu acho que ele quis dizer isso. Ele não diria diferente. Eu acho que foi isso. Não diria diferente. Agora estou interpretando. O seu partido está apoiando quem em nível nacional? Ainda não foi lançado. A nível nacional, dissesse muito bem. Em nível nacional. Em nível nacional, o nosso... O presidente da Câmara quer ser o vice-presidente e eu acho que vai ser candidato a vice-presidente. Nós já tivemos com o Serra, veja só como é que é a contradição do PMDB nacional. Na eleição que o Serra foi candidato... diferente do Gaúcho? Não, na época que o Serra foi candidato na outra vez, a vice do Serra era a Rita Camatta. Lembro que quando foi para ir a Santa Cruz... PMDB Espírito Santo. Quando foi para ir a Santa Cruz, o candidato a presidente não foi a vice, porque fumava. A vice fumava, então ela que foi a Santa Cruz. E agora o mesmo Partido Nacional, o PMDB, agora vai apoiar a Dilma. Quer dizer, uma eleição com uma eleição com outra. O que está errado é o PMDB não ter candidato nacional a presidente. Também acho, como o PP também. Agora, o senhor foi abduzido pelo seu chefe, Jefferson? Pois é. Tem uma construção, não. Na verdade, tem uma construção que está bem encaminhada com... Roberto Jefferson lhe abduziu? Com o PSDB, com o nosso candidato José Serra. Agora existem outras, tem uma composição lá da bancada federal que pretende rediscutir esse assunto, então não tem nada definido ainda, nada concretizado. O que eu acredito é que a gente precisa motivar mais do que nunca essa discussão partidária, porque aliar-se a um plano de governo, a uma candidatura, representa muito para nós. Do contrário, a gente vai ficar sempre nessa discussão. O partido aqui no Sul pensa assim, o partido lá em Brasília pensa desse outro jeito. Quanto nós não construirmos a reforma tão sonhada política... O Rio Grande é diferente. Mas eu quero te dizer que o Rio Grande não é todos os partidos têm esse mesmo problema. O Rio Grande é diferente, quando chega na hora do cargo, meu amigo, um vai pro Conselho Eletrosul, outro vai pro Conselho da Petrobras, outro vão tudo ocupando carinho. Todos os partidos. Com o devido respeito que vocês estão colocando, especialmente o Idenir e o Maurício,
O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma séria restrição a essa questão de gaúcho, que aqui é diferente e tal. Isso aí nos coloca isolados do cenário nacional. Esta postura nossa faz com que o Rio Grande perca grandes oportunidades por conta da reação que os demais irmãos do país têm em relação a essa postura nossa. Eu acho que nós temos que buscar uma postura cosmopolita, e isto falta muitas vezes aos gaúchos no Congresso Nacional, que fazem frases bonitas, mas sem nenhum efeito, porque a coisa está acertada fora da tribuna. Seu partido, por exemplo, tem um ministro importantíssimo na nação. O Gedel Vieira Lima? Não é o gaúcho? Da defesa, né? Eu assim, tenho muito respeito pelo ministro. Aliás, equipou bastante o exército. Ele faz, onde ele passa, ele vai bem. Ele representa bem. Eficiente. Ele, por exemplo, no Supremo, ele foi um grande presidente do Supremo. Hoje nós temos 400 carros de combate aqui no Rio Grande do Sul. Ele é um bom ministro. Pelo menos se sabe quem é o ministro da Defesa. Sabe. Pergunta a qualquer um sabe, Nelson Jobim. Não, ele é um executivo, por natureza. Ele é um sujeito proativo, ele não é... E aproveitando o tempo de guerra, ele está sempre no front. Ele está sempre ali de frente. Não, e ele gosta, né? O importante é que ele gosta, ele se farda, ele tira fotografias impactantes como comandante do Exército e da Marinha, da Aeronáutica. Político e técnico, né? É um ministro. Sujeito político e técnico. Diferente do político que outros políticos que nós tivemos ministros. Eu acho que até a posição gaúcha é negociável. Essa história de que o gaúcho é quando chama o cara para um cargo, individualmente ele já muda de posição. Os outros que não foram ficam contrários. Então nós somos muito mais oportunistas que qualquer outra coisa. É balde de caranguejo. É um balde de caranguejo. À medida que um sobe, o de baixo puxa. Na verdade, o que nós precisamos do Rio Grande do Sul é nordestinizar a forma de fazer política no lado bom. Porque nas questões que interessam ao Nordeste, todos os partidos políticos se unem, levam para o Nordeste e fazem. O Nordeste está desenvolvendo e o Rio Grande do Sul está evoluindo. Basta ver o PIB e o desenvolvimento aqui do Estado, em relação aos nossos estados, inclusive vizinhos. Agora, uma coisa que não dá para esquecer, que nós temos agora desenvolvimento que não tínhamos há bem pouco tempo atrás. Tecnológico? Não, pega Rio Grande. Rio Grande é o maior exemplo disso. Vamos pegar um exemplo disso aí, Rio Grande. O florestamento aí que... Não, tu pega o litoral aqui, os ideólogos nacionais quiseram acabar com a energia eólica, quiseram acabar com o florestamento. Olha o que está modificando, olha o que modifica a região do litoral, inclusive com a implantação do parque eólico. O que injetou de dinheiro ali naquela região. Nós vamos